Estamos em ritmo de férias, dezembrão. As malas estão prontas aí, irmãos? Churrasco, leitoa, frango assado. Celebrar. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, amém? Boa noite, é uma honra sempre pregar a palavra de Deus e uma dádiva. Palavra que transformou a minha vida desde o primeiro dia que eu pisei no ambiente espiritual. Porque a palavra é Jesus Cristo. A luz do mundo é Jesus Cristo. E hoje todos que vieram aqui, pisaram aqui, vieram para ouvir a palavra que gera vida. Eu vim aqui com o encargo de falar para vocês de eternidade, de uma vida depois que acabar toda essa que você está nesse momento vivendo. Amém? Louvado seja Deus. Como eu disse, né, ritmo de férias, dezembrão, malas, frango assado, leitoa, né, Henrique? Que diga lá em Estiva, lá o leitão, tem bastante lá, não tem? Oh glória, é bênção. Louvado seja Deus. Temos que se alegrar, cara. Ser crente não é pesado. A Bíblia fala que Jesus, o fardo de Jesus é leve e suave. Se alegre que você é crente, cristão. Existe uma esperança de vida eterna para você e é dezembro. Muitos feitos aconteceram, muitos acontecimentos, muita tristeza, muita alegria. Como Paulo diz, eu aprendi a ser grato na saúde, na doença, na tristeza, na felicidade. Por quê? Porque o Espírito de Jesus habita em mim. O Espírito de Jesus habita em você, irmão. Água maravilhosa. Quem está com a sua Bíblia aí, quem não tiver, o telão aqui, acompanhe no telão, tem sempre aqui os irmãos da mídia, abençoados irmãos que têm servido a casa de Deus e muitas almas têm sido alcançadas para a glória de Deus. Palavra que o Espírito Santo me confiou a liberar nessa noite está no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Aqueles que tiver condição aí de ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, porque um dia essa palavra que está sobre esse púlpito aqui, ela andou aqui 33 anos. Essa palavra que eu vou liberar aqui, que eu vou proclamar, que eu vim proclamar, quem tiver a condição, ela é viva. Ela é um homem que está no trono. Tem um homem no trono que instruiu e nos deixou essa palavra aqui para transformação. Em nome de Jesus. E eu tenho a convicção que o que eu vou proclamar aqui vai gerar vida e um entendimento espiritual na vida de todos em nome de Jesus. Amém? Livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 21. Na minha Bíblia tem um título aqui, eu quero ler também. Jesus defende a sua missão e autoridade. A partir do versículo 21. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vou e disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu?
Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou, só porque eu faço sempre o que ele lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Tome seu lugar, fique em paz, conectado em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma verdade para todo ser humano, toda pessoa que nasceu de mulher, de homem e que vive nessa terra. Só uma forma dela conhecer a verdade, e a verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Por isso eu digo mais uma vez: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui essa palavra, Jesus estava ensinando aqui os judeus, estava falando das coisas que é do alto, estava falando do céu, estava falando para eles que ele ia precisar morrer, ele ia precisar ser levantado para que eles pudessem alcançar a dádiva que hoje todos nós temos por estarmos aqui e termos a esperança de eternidade. Só que constrangia os judeus a forma de Jesus falar que Deus era pai dele. Por que constrangiam homens que eram instruídos na Torá? Veio um homem nascido de mulher, de um pai carpinteiro, falar: o meu pai que está no céu. Não tratar Deus como algo distante, algo longe. É isso que incomodava e é isso que deixava os judeus com a visão tampada. Era a forma de Jesus falar do Pai. E Jesus aqui, ele é claro, e ele tem um entendimento que eles não estavam entendendo o que ele estava falando. Mas o amor era muito grande. Às vezes, muitas das vezes, nós estamos dentro do ambiente da presença, da glória e da manifestação do poder de Deus. E existe um homem ou uma mulher falando por intermédio do Espírito Santo, e nós muitas das vezes não estamos entendendo nada. Por que isso, meu irmão? Por que isso, minha irmã? Existe uma palavra que há muitos anos eu acredito que homens e mulheres vêm sofrendo e vêm sendo oprimidos por uma palavra que se chama religião. Vou dizer mais uma vez, uma palavra que em muitos anos as pessoas, os seres humanos estão sofrendo, aqueles que querem um despertar espiritual, em uma palavra que se chama religião. E dentro da religião, existe uma outra palavra também que tem um peso, que se chama julgamento. Quem é esse Jesus, filho de Maria, filho de José, esse carpinteiro, falando que vai subir para o céu? Eu nasci dentro do judaísmo, eu aprendi a Torá com 12 anos, meus pais me ensinaram todas as leis.
Eu tenho uma capa judaica e aí vem um cara lá de Nazaré e começa a falar que o Deus que eu acredito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés. Aí ele começa a falar de pai, o meu pai que está no céu. Quem é esse cara? Isso eu estou interpretando com a minha mente fértil que Deus me deu. A questão dos judeus está vendo Jesus. E por dentro, por uma natureza humana e caída, os questionamentos e as escamas nos olhos sobre a essência do Deus vivo que estava junto com eles e caminhando com eles. A religião cega. A religião, ela paralisa. Mas o Espírito Santo que foi confiado por intermédio de Jesus, pelo que ele se cumpriu no madeiro do Calvário, ele sim tem o poder para destronar a religião. Ele sim tem o poder para fazer cair todas as escamas nos olhos de homens e mulheres nessa geração. Falar de Jesus ao mesmo tempo que é difícil, ao mesmo tempo que é fácil, ao mesmo tempo que dá muito temor, ao mesmo tempo que dá muito amor. É algo extraordinário saber que eu consigo só transmitir Jesus para vocês aqui nesse ambiente, por intermédio do Espírito de Jesus, do próprio Jesus que habita em mim. Porque muitas das vezes, se os seus olhos naturais e os dogmas religiosos, você me enxergar aqui, quem é o André? O marido da Camila, o pai do João, o pai da Isis. Quem é o André? A naturalidade, a humanidade, muitas das vezes, te paralisa a você receber um bálsamo de fé. Por muitas das vezes julgar, por muitas das vezes não compreender que não tem a ver comigo. E sim tem a ver com Jesus, esse vivo. E sim a ver com Jesus, esse acessível para nós. Olhem com os olhos da fé, Jesus. Abrace Jesus. Falar do rei até seca a boca. Por que eu comecei essa ministração falando de frango assado, falando de Leitor, falando de Chester? Estamos num calendário, dentro de um calendário nesse mês, terreno. Estamos dentro de um calendário desse mês, volto a dizer, terreno. Do Cronos, não do Kairos. Eu não quero aqui julgar, eu não quero aqui apontar, eu não quero aqui discutir, e eu não quero aqui fazer um estudo sobre o Natal. Eu quero aqui instruir, por intermédio do Espírito Santo, os cristãos escolhidos nessa geração. Eu quero aqui instruir, por intermédio do Espírito Santo, todo homem, toda mulher, toda criança, todo aquele que está com fome para receber dos céus e da eternidade. Irmão, vocês me perguntando, você ceia no dia 25, no dia 24? Sim. Como Chester, gostoso. Agora eu estou comendo, fiquei um tempo num voto de não abstinência de carne. Agora, pela graça, eu tive um entendimento e Deus me deu muito conforto e muita paz no meu coração para voltar a alimentar de carne.
E é bom, e é saudável, e é de Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. É muito lindo comprar uma roupa nova, é muito lindo ter um tempo com os nossos familiares, mas esse dia é de um calendário da terra. Porque a palavra de Deus, ela nos instrui que o Filho do Homem nasceu, mas que o propósito do Filho do Homem era pregar as boas novas, o ano aceitável de Deus. O propósito do Filho do Homem era curar, era salvar e libertar. O propósito do Filho do Homem era pagar na cruz do Calvário um preço caro pela tua vida, pela sua vida, pela minha vida. E se não cumprisse esse propósito, Jesus não era o Messias. E sabe o que a religião diz? Há mais de 2000 anos atrás, a religião ainda está dizendo que o Cristo ressurreto está numa manjedoura. Há mais de 2000 anos atrás, a religião vem paralisando homens e mulheres que se dizem cristãos. Cristãos não, né? Eu acho que essa palavra eu dei uma equivocada aqui. Obrigado, Espírito Santo. Tem humildade para... Eu não sei se existe, irmãos. É cristãos, né? Há mais de 2000 anos atrás, o Filho do Homem nasceu numa manjedoura, mas o propósito não era manjedoura. E o Espírito Santo me confiou nessa manhã e gerou e germinou dentro do meu coração, dentro do meu íntimo, a ministrar essa palavra que falou que pessoas iam ser libertas da religiosidade. Pessoas iam ter um entendimento espiritual que você vai poder participar desse calendário, dessa data do calendário da terra, mas você vai ser um portador de boas novas. Você vai pregar e vai proclamar o ano aceitável de Deus. A religião paralisa. Há mais de 2000 anos atrás, estão celebrando o nascimento. Como a religião cega, como aqueles judeus estavam cegos, andando com o Messias, vendo prodígios, vendo o Filho do Homem falar das coisas celestiais, vendo o morto ressuscitar, vendo o cego enxergar, vendo o paralítico andar, e a religião cegando, paralisando. Então, meu irmão, nessa noite eu vim aqui liberar uma palavra profética e rema no teu coração. Participe sim de sentar na mesa com os seus entes queridos, com os seus amigos, conosco em unidade, mas tenha o entendimento que esse calendário é da terra, não é dos céus. Tenha o entendimento, porque um dia lá atrás, quando eu não tinha instrução espiritual pelo meu Pai, Pai Celestial, amado, e o meu Salvador Jesus, Rabassou que andaralacai, quando eu não tinha o entendimento e era um homem cego espiritual, muitas vezes nessa data desse calendário da terra, tragédias aconteciam dentro da minha própria casa nessa data. Por isso eu sei e tenho propriedade para falar que eu sei que essa data, acontecem muitas coisas que Deus não aprova nessa data. Muitos são oprimidos, até cristãos, até pessoas que têm dons espirituais, que caia por terra se existir alguém aqui com uma casta no coração e na mente por não ter conseguido, por não ter. Você já tem o maior presente que Deus nos deu, que é a presença do Espírito Santo. Você já tem o maior presente, a sua maior revelação, a sua maior conquista é ter a presença e zelar por ela. As outras coisas tudo nos acompanharão. Mas não seja frustrado nesse mês
e nem no término desse mês, meus irmãos. Porque esse calendário é da terra, vai acabar. Entra dezembro, vira dezembro, entra janeiro, vira dezembro de novo, e a mídia está falando desse calendário terreno, dessa data, e é comercial. Porque se fosse espiritual, ia estar falando de vida eterna. Se fosse espiritual, estava falando: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. O bebê já nasceu, já foram levar para ele ouro, incenso, mirra. Nós somos filhos de Sacar espiritual. Para quem está chegando na casa, a unção que é sobre essa casa, sobre o fundador dessa casa, é de discernir os tempos e as estações. Discernir os tempos e as estações, volto a dizer, tome posse, amém? Então não se paralise na religião, não se paralise no calendário da terra. Nós se movemos pelo Kairos, o ano aceitável de Deus, homens e mulheres proclamadores da palavra de Deus, vivemos o avivamento aqui dentro. Vivemos o avivamento aqui dentro. Se cumpre a profecia de Joel aqui dentro. Converterei o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. O Henrique batizou a mãe dele há pouco tempo. Avivamento, meu irmão, e você está procurando avivamento. Os velhos sonharão, os nossos filhos profetizarão. Peguei um Uber esses dias, eu, minha esposa, a Isis, o João e a Maitê do Gessé. A presença e a glória de Deus tomou as crianças dentro do Uber. Começaram a adorar numa unção sobrenatural de Deus. E uma mulher espírita dirigindo foi tocada pela presença de Deus. A hora que paramos no carro, ela falou assim: que louvor lindo, muito obrigado, porque foi muito lindo as palavras que eu escutei. Avivamento, fim dos tempos. Os nossos filhos profetizarão, cantarão a palavra. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Avivamento aqui dentro. E estão procurando avivamento. Deixa eu te falar algo que o Espírito Santo me confiou e me revelou. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar dos avivalistas, amém? Vamos citar uns nomes de alguns grandes que Deus levantou na terra para a glória dele. Billy Graham, John Wesley. No terceiro eu quero profetizar nessa casa. Muitos avivalistas vão ser enviados dessa casa no Brasil e nas nações. O terceiro eu quero profetizar mais uma vez. Levante a sua mão, meu irmão. Levanta a sua mão que você foi escolhido. Levanta a sua mão que nós estamos no ano aceitável do nosso Pai. E é essa geração, avivalistas, porque o avivamento está acontecendo aqui dentro. Mas só foi possível existir avivalistas porque o maior avivamento já acontecido na terra. Eu não sei se você já estudou avivamento, mas eu tenho tido esse despertar de ver algumas questões sobre avivamento. Talvez alguém aqui que já estudou, sabe, tenha assim uma resposta de quanto tempo durou um dos maiores avivamentos na terra. Alguém que já estudou? Alguém que já ouviu falar? Pode ir, não precisa querer ser assertivo não. Só se ouviu falar, só para... A gente está dentro do rio aqui, se quiser comunicar. Alguém?
Então vamos gerar junto. O último acontecimento daquela escola que tinham homens e mulheres em adoração nos Estados Unidos, que ficaram dias adorando, durou o que aquilo? 1 mês? 2? Vamos falar 3 meses. Imagina se nós todos aqui ficarmos 3 meses aqui dentro, só chapando do Espírito Santo, tomando todos dos vinhos celestial. Amém? E tomem do vinho celestial em dezembro, em nome de Jesus, que o da terra gera morte. Eu sei porque eu tenho propriedade para falar, porque um dia lá atrás me gerou morte. E hoje, graças a Deus, eu estou na luz e estou na vida. Vinho celestial, se embriaguem do vinho celestial. O maior avivamento, ele durou nessa terra 33 anos. O maior avivamento que a terra viu, ele durou 33 anos aqui, para cumprimento. Porque o avivamento é um homem e uma mulher. Manifestação da glória é o ajuntamento. O que acontecia com Billy Graham nos estádios é um ajuntamento. Mas o avivamento se chamava Billy Graham, quando Deus o confiou. O avivamento se chamava John Wesley. O avivamento é um homem carregando a presença do Espírito Santo e queimando, proclamando. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus! O maior avivamento, a manifestação do poder e da glória foi 33 anos, o cumprimento dele. E ele tinha um nome, que o nome está acima de todo nome, se chama Jesus Cristo. A maior casa espiritual que a terra teve foi o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho. E sabe aonde que iniciou sabe onde foi gerado esse avivamento? A cereja do bolo agora. Sabe onde foi gerado? Sabe onde foi a escola? Na casa de Maria e José. Família. O próprio Deus foi gerado dentro de um lar. Então, famílias restauradas, cheios da presença do Espírito Santo, é a maior dádiva para o avivamento nessa geração. Homens e mulheres aliançados com a presença do Espírito Santo, sacerdotes e sacerdotisas, que instruirão os seus filhos a manifestar o poder e a glória de Deus por onde passarem, em nome de Jesus. O maior avivamento, volto a dizer, se chama Jesus Cristo. Ele caminhou 33 anos na terra, por onde ele passava tinha poder, por onde ele passava tinha manifestação, por onde ele passava tinha ressurreição. Ei, que a sua alma ouça hoje o avivamento. Eu estou profetizando, eu estou proclamando avivamento na tua alma. Eu estou liberando que você foi escolhido para ser o avivamento. E está próximo dele pisar de novo o nosso maior avivamento. Agora você imagina na hora que ele pisar de novo. Irmão, se não for a graça e a glória dele, eu parece que eu vou explodir, cara. O maior avivamento se chama Jesus Cristo. Libero de novo. O Espírito Santo tem separado homens e mulheres aqui dentro, que se tiver compromissado, que se tiver uma aliança de submissão, serão a resposta para a humanidade de avivamento. E vai acontecer os ajuntamentos, e Deus vai ser glorificado nos ajuntamentos, porque aí a religião vai ser dissipada por inteiro. Eu creio em estádios e eu libero palavras sobre o Brasil e as nações. Estádios que não vai existir mais placa. Estádios que não vai existir mais acepção de pessoas.
estádios de futebol, que não vai existir mais acepção a interesses religiosos. Mas quando o Filho do Homem estiver derramando bálsamo a homens e mulheres do avivamento, seja qualquer segmento espiritual, vão ser atraídos pela manifestação do poder e da glória. Ainda vai acontecer esse tempo e está em breve. Não se assuste não, meu irmão. Porque todas as religiões estão sendo dissipadas. Eu enxergo no espírito, dentro dos estádios de futebol. E eu creio no que eu estou profetizando. E eu, em nome de Jesus, eu profetizo com fé, com temor e com ousadia. Eu vejo dentro dos estádios de futebol muçulmano. Eu vejo dentro dos estádios de futebol espíritas. Eu vejo dentro dos estádios de futebol qualquer tipo de segmento religioso. Porque Jesus andava com os gregos. Jesus andava com os saduceus. Jesus andava com os judaicos. Jesus andava com todo tipo de segmento, meu irmão. Porque quando você tem o Espírito Santo, nada te contamina. E se você é a resposta da eternidade. Está breve o tempo para acontecer. Por isso não se prenda num calendário terreno. Não se prenda numa data. Só com um frango na mesa, com um chester, que quer que seja. Faça tudo pela glória de Deus. Mas que o espírito que não é do Kairos caia por terra nessa noite. Não se frustre em conquistas. Porque é do calendário terreno. A nossa maior conquista é os céus. E seja feliz depois, na hora que o entendimento é os céus, as suas roupas, aos seus alimentos. Seja um proclamador, um avivalista nessa reunião que está para acontecer nas férias, como eu comecei pregando. E não faça acepções a pessoas, seja elas de qualquer segmento. Porque o nosso pai não fazia. Ele entrou na casa de Zaqueu. Ele instruiu os gregos, os saduceus, os fariseus. Porque ele era o eu sou. Quando o eu sou é presente, a religião tem que cair por terra. Quero concluir o que Deus me confiou. A religião paralisa. Tem 2000 anos que estão celebrando o leão da tribo de Judá numa manjedoura. Muitos. E até pessoas com dons espirituais, o Espírito Santo me diz. Discernir os tempos e as estações. O leão da tribo de Judá está questão de pouco tempo a descer de novo. Então proclame o ano aceitável de Deus. Não deixe que a religião te paralise. Porque o Chester vai passar, a leitoa vai passar, os presentes vai passar, tudo vai passar. Mas para onde a minha alma irá? Principalmente para mim que frequento um ambiente e é liberada do trono de Deus palavras remas e proféticas. Para onde a minha alma irá? Como Pedro chegou no Messias e falou: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho o Senhor, Pai, palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho o Senhor, Pai, palavras de vida eterna. Ele experimentou a eternidade, meu irmão. Depois que você experimenta a eternidade, meu irmão, sairá desse ambiente muitos avivalistas, em nome de Jesus. A unção que é sobre o fundador da casa é de avivalista.
Então é sobre todos os filhos e aqueles que caminham em aliança e são submissos. Basta ter um despertar. Basta ter um despertar. E é isso que eu profetizo na vida de todos nessa noite. Um despertar espiritual, de entendimento, aonde Deus te plantou. E que tome posse que você é um avivalista. Se mova da forma que Deus te ensinar. Mas você é um avivalista. Porque todo aquele que carrega o Espírito Santo de Deus não tem para onde ir, meu irmão. É como Pedro falou: para onde eu irei, papai? Para onde? Eu já fui em tanto lugar. Mas agora eu encontrei a minha essência. Para onde eu irei, Anderson? Só para o Pai. Só para o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Fiquem de pé, por favor. Nós vamos concluir essa mensagem. Estou dentro do tempo aqui que foi me confiado, proclamando e cantando um ano aceitável do Senhor. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos, meus irmãos? Se só o papai tem as palavras de vida eterna. E volto a dizer, não se isole daqueles que ainda talvez não tiveram o entendimento do calendário terreno, do Cronos. Mas sejam kairós de Deus nas reuniões. Sejam kairós de Deus nas conquistas. Sejam do kairós, sejam da eternidade. Sejam avivalistas nas reuniões. Com sabedoria, amando, respeitando, proferindo o que nós vivemos. É isso que Deus nos confia. Amém?